também não está falando só de língua portuguesa, né? Vocês vão ver que algumas dicas que eu vou dar, a gente pode usar em qualquer disciplina, e o próprio Enem não tem, assim, prova de português. É prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, é tudo um pouco misturado, tá? Então, acaba que ajuda em todas, eu acho, as disciplinas, assim, a gente conseguir ler e interpretar bem um texto. A primeira dica é: aprenda a analisar gráficos e tabelas. Não sei se vocês trabalham com o Fábio gráficos e tabelas, ou se isso vai ser para 5F. Porque eu sei que quando vocês fazem aquele trabalho de pesquisa, tem que fazer gráficos e tabelas. Mas muitas questões de interpretação vão trazer esses tipos de gráficos, tá? Existem mais de 20 tipos de gráficos, mas no Enem costuma aparecer 5 tipos, e aqui eu vou falar de 3, tá? Para também não ficar falando só de gráfico. Coloquei 3 gráficos, 3 tipos, que aparecem bastante, e a tabela eu não coloquei, mas aí a tabela também é importante, né? Então, quando uma pessoa vai usar um gráfico, ela quer mostrar os dados de uma forma visível, não quer só ficar escrevendo 50% vai votar no fulano, 30% vai votar no ciclano. Ela quer mostrar de uma forma que eu olhando eu compreenda. Então, ela vai pensar qual o melhor gráfico para mostrar esse tipo de informação, esse tipo de quantidade. E aí que eu botei 3 gráficos que são bem comuns a gente encontrar. Esse primeiro, então, à esquerda, é o gráfico de linha, tá? Então, ele tem uma coluna, e geralmente a coluna tem números, que pode ser de tempo, pode ser de quantidade, e ele tem linhas, né? E eles são usados para representar a evolução dos valores de uma variável em função da outra, então mais de uma variável, e geralmente uma dessas variáveis é o tempo. Então, esse aqui, por exemplo, precipitação pluviométrica no Recife, né? Quanto choveu no Recife no ano 2000? Por meses, né? Como é que isso foi acontecendo ao longo dos meses? E aí ele vai fazendo esse desenho no gráfico. Então, esses são os gráficos de linha. Esse aqui do meio, bem comum também, é o gráfico de pizza, que ele é um gráfico circular para apresentar partes de um todo. Então, por exemplo, 100% dos nossos... 100% seria o círculo inteiro, né? Olha, eu ensinando coisa de... Meu Deus. Se eu falar alguma besteira, vocês não contem pro Fábio. Então, sei lá, 50% dos alunos está desmotivado. Aí vai aparecer exatamente a metade, né, do círculo. Então, a gente consegue olhar pelas cores, pelo aquilo que está destacado na pizza, a quantidade, né, de cada coisa, a parcela daquele todo. E esse aqui, da direita, é o gráfico de barras. Então, ele não aparenta muitas variáveis, mas normalmente ele mostra, então, cada barra representa a frequência de uma variável. Então, aqui geralmente eu vou organizar, né? Ou aquela barra maior vai estar em cima, ou vai estar embaixo, e depois vai estar em ordem crescente ou decrescente, depende o que eu quero ver. Então, para vocês terem uma noção, eu coloquei uma questão aqui que já caiu no Enem. Deixa eu baixar um pouquinho para dar para ver direitinho. Que tem gráfico, né? E tem o texto. Então, diz assim. E aí, só olhar o gráfico não vai adiantar, só olhar o texto não vai adiantar. E a gente tem que ler com muita calma para entender o que eles querem que a gente responda. E até achei interessante porque fala sobre a gripe H1N1, então tem um pouco a ver com o que a gente está passando, né? Em tantas reportagens que a gente vê sobre a pandemia do coronavírus, aparecem também muitos gráficos. O gráfico expõe alguns números da gripe A H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Então, assim, o gráfico em si, se vocês forem ver, ele não está explicando no título o que é. Ele só está dizendo números da campanha contra a gripe H1N1, e o texto diz que os trabalhadores da saúde estão completamente imunizados. Então, eu vou interpretar esse gráfico da seguinte forma. Cada barra está me mostrando quanto aquela categoria daquela população já se imunizou, ou já tomou vacina, ou já teve aquela gripe, está imunizada. Então, a pergunta é, agora olha que pergunta auspiciosa, que não é o que a gente espera que eles vão perguntar. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria de...
Indígenas, gestantes, doentes crônicos, adultos entre 20 e 29 ou crianças de 6 meses a 2 anos? Qual que vocês escolheriam? A primeira, adultos entre 20 e 29 anos? Isso, porque ele está perguntando completamente o contrário, né, Ana? Ele está perguntando quem não, qual é a categoria que está menos imune, a que está mais exposta. Exato. Então, se a de trabalhadores da saúde era a maior, eu vou escolher qual é a menor de todas, que é de adultos de 20 a 29 anos, e aí seria a letra D. Todo mundo entendeu? Sim. Então, para vocês verem, a gente tem que tentar entender o que está dizendo a tabela e depois o que está dizendo a pergunta. Então, podia ser qual é a segunda categoria, né? Seria muito fácil. Então, esse tipo de prova, a gente cai no prova do Enem de matemática. Mas eu, que sou uma pessoa que mal sei matemática, posso fazer se eu conseguir interpretar bem o texto, tá? Outras dicas. Pratique a leitura de textos extensos, de textos longos, de textos grandes, tá? Muitos de vocês falam, professora, não consigo ler tal texto que a senhora mandou porque é muito grande, não consigo ler tal livro, não consigo ler tal conto. Por que a gente dá também esse tipo de texto para vocês? Para que vocês treinem. Porque quanto mais a gente treina esse tipo de leitura, mais resistência a gente vai ter. O que é essa resistência? Eu consigo ler muito texto com a minha atenção ligada. Porque se eu não sou acostumada, se eu sou só acostumada a ler textinho de Instagram, textinho de Facebook, que é rápido, que tem link, que é uma coisa, eu não consigo desenvolver essa minha atenção. E eu preciso ler páginas e páginas e estar ligada no que eu estou lendo. Então, ler textos longos vai ajudar na concentração, na disposição. Então, eu não vou ficar, estou super cansada porque eu li um texto grande. Também tem que treinar, amplia o nosso vocabulário, né? A gente começa a aprender outras palavras e conhecimento de mundo. Eu vou ter mais referências, eu vou conhecer mais autores, mais questões de cultura, vai ficar mais fácil de entender outros textos, tá? E o cansaço, ele pode prejudicar a leitura e compreensão dos textos. Se vocês pensarem que, por exemplo, o Enem vai a tarde toda a pessoa fazendo, tá? Geralmente 4, 5 horas fazendo uma prova assim. O vestibular da URG, se vocês forem ver, eu me lembro, na minha época, era 5 dias de vestibular. Agora caiu, não lembro se é 3 ou se é 4 ou 3. Mas era assim. A cunhada fez, era 5 dias. Tá louco? Isso. É. Todos os dias, vai de domingo a quinta, né? Uhum. Todos os dias, é tipo das 8 ao meio-dia. Tu fica sentado lendo e fazendo prova, lendo e fazendo prova. Então, se tu não tá treinado para isso, tu não aguenta. Não só o corpo, né? Claro, o corpo tu ainda pode levantar e tomar uma água, dar uma esticada, mas a tua mente, né? Então, tu tem que estar muito treinado. E o Enem não são vários dias, né? Mas o Enem, ele é só a base de texto, praticamente. São textos gigantes. E até o exemplo que eu coloquei, né? Que são o exercício de Enem que eu coloquei para vocês, vocês vão ver isso. Então, esse cansaço pode prejudicar a leitura e compreensão de textos. Mas treinar vai nos ajudar a ficar menos cansados, como um exercício físico. Um outro treino que ele é bem legal, assim, um pouco mais light, é treinar escutando músicas, tá? Mas aí vocês também selecionem as músicas, pelo amor de Deus, né? Não vão pegar só música ruim. Como treinar escutando músicas, professora? Seleciona umas músicas que tu gosta, pega assim uma lista de 5 músicas que tu gosta, que tu ouve, de cantores, mas que tu nunca parou para realmente pensar sobre o que essas músicas falam. E aí tu ouve a música. Hoje em dia é muito fácil a gente acompanhar a letra, né, gente? Ali na internet tu já acha a letra da música. Na minha época a gente tinha que ficar ouvindo na fita, parando e escrevendo. Quem é desse tempo, né? Aí quero copiar a letra de uma música, gravava na fita quando passava no rádio, ouvia, dava pausa e copiava. Eu fazia. Não é? Eu fazia. Só pra depois saber cantar música, né? Mas ele nem sabe o que é fita, nem sabe do que a gente tá falando. Mas era assim. E aí demorava. Hoje, né, gente, tu vai ali no celular, tu coloca ali, até o aplicativo de música já tem a opção de mostrar a letra, é muito fácil. Então, olha para a letra enquanto você está ouvindo a música e tenta entender sobre o que fala essa música, né? Um exemplo, quem gosta do Zé Ramalho, pega as músicas do Zé Ramalho,
Pega chão de giz para tentar entender do que ele tá falando. Não é fácil, mas tenta fazer ligações entre uma coisa e outra. Ah, mas ele fala uma palavra que eu não sei, ele fala amiúde. Pesquisa o que é amiúde, entendeu? Então alguém trabalhou muito para fazer essa letra. Putz, Zé Ramalho, pode botar alguma coisa mais atual? Tá, vamos pegar uma coisa mais atual. Mas tem que ser uma coisa que não seja muito óbvia, Catherine. Quem que seria atual, que não seja tão óbvia a letra? Como assim, óbvio? Em que sentido? Não, tem que ser uma letra que tu tenha que parar para pensar. Não seja assim, sair para beber porque não quero mais ela. E quando eu vejo ela, eu choro, pego o celular, sabe? Porque as músicas sertanejas é tudo isso, né? Tudo cara que saiu pra beber, a mulher que saiu pra beber e tá sofrendo por alguém, mas tá bebendo. Mas eu tô dizendo tu pegar uma outra coisa. Deixa eu ver alguém mais atual que tu pode pensar. Não sei que tipo de música tu gosta. Tá, vamos pegar uma coisa bem simples, tipo Melim, né? Vamos pegar uma coisa... Não precisa fazer tanto esforço, né? Mas eles falam, se tu fosse uma... Mas é muito simples, não dava nem pra pensar. Tá, pega um que tem que pensar um pouco. Eu acho que, tipo, rap é uma coisa que tu tem Pega um que... Emicida. Hã? Um Emicida. Ah, não tô ligada muito nessas coisas assim, mas eu digo mais coisa antiga, né? Rap tipo do Gabriel Pensador. Sim, não, mas tipo, o Emicida é um que é muito bom pra isso também. Ele é um rap mais popzinho, mas também vai ter coisas mais profundas, assim. Ah, sim. Daí, tipo, esse tipo de música tu acaba tendo que, né, refletir o que tá dizendo a letra ali. Acho que é bem... Isso. E aí, se tu não conhece aquilo que eles estão cantando, vai atrás de referência. Eu fico nervosa se eu tô ouvindo uma música e eu não tô entendendo. Eu paro para pesquisar o que eles estão falando, assim. Eu tinha uma banda que eu ouvia já tem uns tempos, o CDzinho deles. Não sei se vocês lembram da Malu Magalhães, que casou com o cara dos Los Hermanos, e eles fizeram a Banda do Mar. Não sei se vocês sabem o que eu tô falando. Mas aí eles tinham uma música que aí ela falava: ai, não sei o que eu gosto desse céu de abril. Eu tenho um céu de abril para me entristecer. E eu fiquei, meu Deus, o que é céu de abril? Porque a pessoa pode pensar, Vanessa, é só o céu do mês de abril. Mas por que ela colocaria nessa música? E aí eu fui pesquisar o que era o céu de abril. No caso, ela estava escrevendo a música lá de Portugal. O que tem a ver abril com Portugal? Aí tem toda uma história, gente. Por que a pessoa escreveu aquela expressão? E aí tu vai aprendendo, tu vai interpretando a letra da música e tu vai também aprendendo outras coisas, né? Então, quando eu ouvir de novo essa expressão em outro lugar, eu já vou saber do que se trata. Então, não fiquem só ouvindo assim, curtir. Prestem atenção no que aquela letra está falando e aquilo que chama a atenção vocês procurem. O que mais? As figuras de linguagem. Lembram que no ano passado foi, né? Nem sei que ano foi, porque eu tô perdida no tempo, mas a gente teve uma aula quando vocês estavam no 2F, né? Teve, né? Foi na 2F. Eu nem lembro quando foi isso. Acho que é início de 2019. A gente teve com o Gisvaldo e no anterior foi contigo. Mas foi início de 2019, né? Foi. Uhum. Já faz, quanto tempo. E aí eu me lembro que a gente fez uma aula só sobre figuras de linguagem nas músicas. Então procurem, isso foi uma ironia. Isso foi um exagero. Tentem procurar. E as rimas também. Cai poesia, cai música no Enem, por exemplo. Aí quando eu digo assim, professor, mas eu nem quero fazer Enem, por que eu estou me preocupando? Porque se cai no Enem, é porque é considerado um conhecimento importante. Então a gente está aqui também para adquirir conhecimento. E quando tiver uma palavra ou uma referência que não entendeu, procura. Eu procuro exaustivamente até achar. Então, tipo, a música Chão de Giz, que a Kathleen tá reclamando que é música de velho, eu gosto muito. E é super difícil de entender aquela letra. E se vocês tivessem feito comigo 3F, na 3F eu faço uma aula só sobre a música Chão de Giz. Tinha alguém chamando alguma coisa? Alguém chamou pra falar? Eu vi um... Não. Tá, vou continuar então. Ué, perdi a coisa que eu tava apresentando. Aqui. Outra coisa que eu acho importante, esteja atento ao enunciado. Isso eu já falei para vocês, eu vou repetir, né? Então, a pergunta, o textinho antes, né? Um textinho que introduz a questão.
E aí destaque palavras que possam modificar todo o sentido do enunciado. Quando ele diz afirma, não, sim, verdadeiro, falso, nunca, sempre, exceto, inclusive, todas essas vocês destaquem bem, porque aquilo pode mudar todo o sentido, tá? Outra coisa, às vezes vai aparecer assim, segundo o texto, segundo o autor, conforme o texto. Isso é importante também, porque a gente tem as informações de dentro do texto e a gente tem informações do mundo que conversam com o texto. Então, de repente, eu tenho um texto falando sobre a vacina da China. E aí tem a opinião de alguém. E aí, só que eu tenho informações do mundo, eu vejo jornal, eu assisto televisão, eu sei que existe essa vacina, então eu sei mais coisas que não estão no texto. Agora, isso não pode me influenciar na hora de responder. Se tiver, segundo o texto, segundo o autor, conforme o texto, eu só posso responder informações que estejam naquele texto. Aí eu não posso, mas eu sei que aconteceu tal coisa. Não, eu não quero saber do mundo da vacina, eu quero saber segundo o texto. Tá? Então, tem muita gente que às vezes responde uma questão, daí a gente vai corrigir a pessoa, não, mas é porque eu sei, eu já pesquisei isso. Mas é segundo o texto, não é segundo o teu conhecimento. Então, tem que tentar sempre perceber. Se às vezes a pergunta é geral, onde está sendo produzida a vacina? Daí tu vai conforme o que tu já sabe. Agora, se é conforme o texto, conforme o autor, tu não pode sair dando a tua opinião na resposta. Quando você estiver fazendo uma prova e se deparar com um textão, já dá desânimo, né? Antes de lê-lo com calma e cuidado, vai no enunciado e leia antes. Se tu já tá na tua cabeça, agora tá passando todo mundo. Se já tá na tua cabeça o que tu tá procurando no texto, qual é a pergunta, o que tu tem que procurar, vai ficar mais fácil ler o texto, tá? Então, lê a primeira pergunta, o que tu quer saber, que tu já vai focado naquilo. Procure identificar com clareza o que ele pede e apenas depois dessa identificação minuciosa faça a leitura do texto. Você entende bem o que ele está perguntando e aí tu vai para o texto. Isso é legal porque já direciona a sua atenção ao que realmente importa. Tu não fica perdendo tempo, principalmente se for uma prova, uma coisa com tempo, tu tem que saber gerenciar o teu tempo, né? Você não pode ficar muito tempo numa questão só, porque não vai ter tempo de fazer as outras. Uma coisa importante que pouca gente dá essa dica. Identifique o gênero textual do texto. Sempre quando eu trabalho com vocês algum tipo de texto, eu sempre falo assim, esse é o gênero carta. Esse é o gênero resumo. Esse é o gênero verbete de dicionário. Esse é o gênero romance. Eu sempre destaco bem qual é o gênero. Esse é o gênero propaganda. Porque cada texto, não tem texto que não seja nenhum gênero, não existe. Pode ser um bilhete, pode ser uma mensagem do WhatsApp, pode ser qualquer coisa, mas ele é um gênero, tá? Ele sempre vai ser alguma coisa. E aí, dependendo do que ele for, isso já me ajuda a entender várias coisas. Então, eu já vou saber qual é o objetivo dele, qual é a forma de escrever, qual é a linguagem que se utiliza, se é mais formal, se é mais informal, quem é o público, onde ele é divulgado esse texto, e aí isso já me ajuda a responder várias coisas, né? Então, por exemplo, é uma notícia, o objetivo da notícia é informar. Então, eu já sei mais ou menos em que veículos que ela vai ser publicada, já sei o objetivo do texto, já sei que tipo de informações mais ou menos ela vai ter. É um artigo de opinião, ele vai querer, então, convencer o leitor, não é só informar, os dados que ele vai trazer não vai ser só para me informar, não posso me iludir, é para me convencer, aquilo é um argumento. É um manual de instruções, vocês vão ver, eu não sei se nesses que eu selecionei, mas nesse prova de Enem que eu estava pesquisando para vocês, tinha um texto que era um manual de instruções de uma cadeirinha de criança para carro, cadeirinha de segurança. Então, tem de todos os gêneros que você pode imaginar no Enem. Então, é um manual de instruções, ele é para instruir, para ensinar a fazer alguma coisa. Não vai ter opinião de nada. É uma propaganda, também é para convencer. Seja a comprar um produto, seja a adquirir uma atitude, alguma coisa. É uma pesquisa, serve para informar. Então, sempre tentar, o que é isso, né? Dali o texto, eu vou tentar entender o que ele é primeiro. Tá? E também para isso vai servir o quê? Estar atento a todos os detalhes.
Se eles resolveram colocar um texto que tem alguma imagem, que tem uma foto, eu vou olhar aquilo e tentar entender por que aquela foto, por que aquela imagem está ali. Qual é a fonte do texto? Sempre nessas provas vai ter um pedacinho do texto, geralmente, né? E embaixo a fonte. Foi publicado de tal autor, foi publicado em tal ano, em tal lugar. Aquilo já vai me dando uma ideia. Se aquilo é de um livro, se aquilo é de um jornal, se aquilo é de uma revista, de um site. Então, ali eu já vou também, isso me ajuda até a entender qual é o gênero, tá? Se é uma coisa recente, se é antiga, onde, quando foi publicado, qual é o autor, qual é o título. Porque muitas vezes não vai ter um título num texto do Enem, porque às vezes é um trecho de uma notícia, um trecho de alguma coisa. Mas lá na fonte, lá embaixo dele, naquelas letrinhas menores, vai ter o título. Tá? Então, tudo isso nos ajuda também a entender que texto é esse. Quem é o público, para quem que ele está falando.